Obrigado a todos. Bom, eu vou tentar ser católico, me perdoe, Padre Anderson, e ateu. Tá bom? Por quê? Nós vamos falar de um pano que dizem os cientistas que tem mais de 2000 anos. O lado ateu. E vou falar de um pano que tem sinais claros que ele cobriu um Galileu, rabino da Galileia, que foi crucificado e que teve uma coroa de espinhos. Alguma semelhança? Então, eu vou tentar trabalhar nesses dois campos, tá bom? Para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar. Primeira coisa, não se pode amar aquilo que a gente não conhece. Essa é uma frase que eu aprendi com um grande sudarista, Brancato Júnior, e nos deixou em 2016. Ele participou presencialmente de um grupo de estudos que eu vou mostrar para vocês, em 1978, com cientistas da NASA, biólogos, físicos, engenheiros, fotógrafos, pessoal de perícia, então pessoal altamente técnico. Ele participou junto com esse pessoal para fazer os ensaios e os testes no Santo Sudário. Então, a primeira vez que ele falou essa frase me marcou bastante, por isso eu começo sempre com ela. Não se pode amar aquilo que a gente não conhece. Essa é uma foto que eu vou explicar para vocês o que aconteceu com ela. O que é o Sudário de Turim? Veja que eu falei sudário, não Santo Sudário, tá? Ele é um pano de linho. Ele pode ser de algodão animal ou de linho, que tem 4,36 m aqui, 1,10 m aqui. Para que serve esse pano? Ele servia para cobrir as pessoas mortas, desta forma. Então, a parte de baixo cobre aqui, e a parte de cima dá uma volta e cobre aqui. Então a pessoa fica, o morto, ele fica dentro do sanduíche. Costume judeu que faz esse tipo de empacotamento, vamos dizer assim, da pessoa que morre. E depois ele é feito umas amarras. Essas amarras no pescoço, no joelho e aqui embaixo. Então, basicamente é isso o sudário. Um pano que faz isso. Tudo bem? Até aqui tranquilo, né? Agora, todo mundo pergunta, né? Da onde que vem aquele sudário que está na igreja de Turim? Caramba, da onde que vem, né? Como que chegou lá de 2000 anos atrás até em Turim? Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esse caminho. No ano 30 depois, né, na nossa época, ele estava em Jerusalém com os apóstolos. O Senhor morreu, eles dobraram o Santo Sudário, e ficou com eles. Em Edessa, que hoje é a Turquia, tinha um rei chamado Abigar V, que ele era leproso. E ele ouviu falar de Jesus, um cara que curava os leprosos. Então ele mandou o pessoal ir lá e buscar esse tal de Jesus para curar ele. Chegou para os apóstolos falaram assim: ele faleceu, ele morreu, foi crucificado. Leva isso aqui, porque estavam sendo perseguidos,
E aí já tira de Jerusalém. Então o sudário, ele sai de Jerusalém e vai para Edessa, com o rei Abigar. Só que antes de mandar para lá, o que os apóstolos fazem? Aquilo lá é um pano mortuário. O pano mortuário, o judeu não quer saber de encostar. Então tudo aquilo que foi encostado, teve presença com o corpo de um morto, eles jogam fora. Então eles fizeram do sudário uma dobra em 8 partes. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso aqui, com esse sudário pequenininho aqui, tá? Aqui está o sudário. Dobraram no meio. Dobraram no meio. E dobraram aqui de novo. Estão vendo isso daqui? Certo? O que apareceu aqui? O rosto. Justamente. Nós vamos chegar nesse rosto já já. Chegando lá, em Edessa, o rei Abigar foi curado. Quando ele contemplou o santo sudário, ele foi curado. Então, o que ele mandou fazer? Um contorno todo de ouro, nesta imagem que eu mostrei para vocês. Só do rosto. Tudo bem? Aí, o rei Abigar morreu, e o filho dele, ele era meio atrapalhado, tal, ele não queria muito que o cristianismo continuasse, porque o cristianismo tinha algumas regras. Então ele começou a perseguir os cristãos. O que as pessoas fizeram? Tiraram o sudário daquela capela que estava guardado e colocaram num nicho na muralha de Edessa. Até aí tudo bem? Passou-se 300 anos. 300 anos depois, houve um grande terremoto nessa região de Edessa, e aí destruiu quase a cidade inteira. O rei de Constantinopla ficou comovido com isso, mandou ir lá remontar aquela cidade. E com isso, o que ele fez? Ele achou o sudário naquele nicho que estava na muralha de Edessa. Pegou o sudário e levou para Constantinopla. Chegou em Constantinopla, eles colocaram o sudário para ser venerado, porque viram um rosto. Então eles viram uma imagem. E aí o filho de Constantino ficou venerando aquela imagem durante horas. E quando ele saiu de lá, perguntaram para ele: o que você viu? Eu vi uma imagem, uma vera ícone, uma imagem verdadeira. Então o que ele viu foi isso, não feita por homem. De tão tocado, tão com o esplendor que ele ficou dessa imagem aqui, que para nós hoje, há 2000 anos, a gente está vendo que tem um cabelo, parece um bigode, parece uma barba, parece um nariz. Não sei se é que eu vejo tanto ele, que para mim está muito claro isso aqui, né? Quem não tiver, me fala. Mas ele viu isso aqui. Então, quando ele viu isso aqui, ele falou: é uma vera ícone, uma imagem verdadeira, não feita por humanos. O que acontece? Constantinopla começa a ficar sem dinheiro, começa a ficar totalmente pobre. Aí a Quarta Cruzada vai lá para tentar ajudar a recompor Constantinopla e ajudar financeiramente. Só que Constantinopla não tinha dinheiro para pagar a Quarta Cruzada. Então a Quarta Cruzada pega algumas coisas de Constantinopla, inclusive o Santo Sudário. E leva para eles, a Quarta Cruzada.
tá? Ele leva isso daqui. Isso aqui que ele leva, que é o Santo Sudário. Aí nesse tempo existe um espaço que o sudário fica escondido. E ele vai aparecer em Chambéry, na França. Opa. Volta. Volta. Aqui. Aqui, em Chambéry, na França. Aí na França, o que acontece? Aqui, ele começa a ser, ele fica na Catedral de Chéry, lá na França. E a princesa, a rainha da Itália, compra o Santo Sudário. Deu até uma confusão entre os países, porque parece que o pessoal lá os rei e rainha lá foi meio que excomungado pela igreja por causa disso. A rainha da Itália compra o sudário aqui e ele fica em posse da Itália. Só que em 1532, o que acontece? A capela em Chambéry, ela pega fogo. Ele estava numa urna de prata, dobrado em 48 partes. E quando está em 48 partes, ele pegou fogo só numa lateral. Que aí eu vou mostrar para vocês. Nesse aqui, são essas marcas aqui, ó. Então aqui nós temos essas marcas aqui, que é a dobra em 48 partes quando pega fogo só de um lado. Então dobrou-se o Santo Sudário em 48 partes e queimou por causa da prata e ficou essas marcas aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Voltando para cá. 1534, em 32 acontece o incêndio. Em 34, as irmãs Clarissas, elas fazem 15 dias de penitência ajoelhadas, cirzando esses remendos aqui. Aqui. Isso aqui, esses triângulos aqui, tá vendo? Todos esses triângulos aqui são remendos aonde as irmãs Clarissa fizeram um remendo com panos. E esses panos eram corporais, usados na Santa Missa. Alguns historiadores falam que são roupas de santos. Outros falam que são corporais, usados na Santa Missa. O que acontece? Essa remenda que teve aqui, e em todo esse queimado também, que ela serviu, não é que elas simplesmente trouxeram uma emenda. Elas pegaram linha por linha do Santo Sudário e foram emendando. Durou mais ou menos uns 15 dias para fazer isso em todo o pano. Elas faziam isso com veneração e ajoelhadas. De tanto carinho, de tanta ternura que elas tinham por essa imagem. Então eu estou saindo um pouco agora do ateísmo e indo um pouco para o cristianismo. Vocês entenderam que eu vou ficar pingando nesses dois lados, né? Em Chambéry, 1534, acontece que as irmãs Clarissas fazem todo aquele cerzir tudo, né, do Santo Sudário. E São Carlos Borromeu, quando teve a peste negra, ele fez uma promessa. Se a Itália tivesse a peste negra, a cura, ele sairia de Milão e iria até Chambéry adorar o Santo Sudário. Só que tinha que passar os Alpes, cara. Não é tão simples assim. Com pena dele, o que fizeram? Trouxeram de Chambéry, já tinha sido comprado, trouxeram de Chambéry para Turim. Então, foi para Turim o Santo Sudário e saiu de Milão
e ficou em Turim. Ele foi adorar o Santo Sudário, venerar o Santo Sudário, perdão, em Turim. Então ele saiu de Milão até Turim. Então, chegamos em Turim. Aí esse é todo o caminho que o Santo Sudário fez. É lógico, com vários resumos e cortes, né? Porque tem vários intempéries aí no meio. Tem alguns historiadores que dizem que foi para a maçonaria, tem outros que falam que não. Então tem várias histórias no meio do caminho aí. Mas tem várias... esse é um resumo mais claro e mais unânime em todos os historiadores a respeito do caminho do Santo Sudário. Tudo bem? Em 1889, a fotografia foi inventada em 1835, se eu não me engano. Em 1889, Secondo Pia, que era um advogado, mas fotógrafo por lazer, ele queria bater uma foto do Santo Sudário. Em 1889, tinha uma exposição do Santo Sudário lá, que foi mais de 800 mil pessoas ver o Santo Sudário. E ele bateu uma tentativa de foto e não conseguiu. Aí teve uma segunda tentativa. Essa segunda tentativa, esvaziaram a igreja e ele bateu a foto. Lembrando que em 1800 ele não pegou o celular e bateu. Ele tinha que botar no tripé, abrir o diafragma, ficar esperando capturar a imagem, fechar o diafragma para queimar o filme. Então, o que ele viu quando ele revelou? Ele viu isso aqui. Quando ele viu isso daqui, todo mundo tomou um susto. Por quê? Porque o Santo Sudário é um negativo fotográfico. O Santo Sudário é um negativo. E o negativo da foto é um positivo. Se você olhar bem de perto, você vai ver que aqui nós temos uma face mais clara, mais nítida. Aqui nós temos as mãos, mais claro, mais nítido. Joelhos. Então foi isso que ele viu na revelação. Então, a primeira coisa, para desmistificar aquele papo de que o Santo Sudário é da Idade Média. Na Idade Média, não tinha nem se a ideia de que existia fotografia. Como é que o cara ia pintar um negócio que seria um negativo fotográfico? Primeiro ponto. Científico, para mostrar que isso daqui é um material diferente. Tudo bem? Tá claro até aqui? E todo o sudário invertido fica dessa forma. Tá? Bom. 1970, o sudário é exposto. Aí o pessoal pega e fala que aquele sudário tem 2000 anos, que é a imagem de Jesus, aquela coisa toda. Em 1978, se forma um grupo de pesquisadores, chamados STURP, que é Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. Esse STURP tinha cientistas da NASA, tinha biólogos, que é fundamental para a datação do sudário, tinha os físicos, fotógrafos, tudo aquilo que eu falei no começo. Foram mais de 40 toneladas de equipamento, 120 horas de fotos, filmagens, capturas, tudo que tinha de mais moderno naquela época, eles usaram para capturar a imagem daquele momento do sudário. Depois que a igreja permitiu que tivesse tudo isso, o sudário foi guardado, eles tiveram 100 mil horas de estudo em cima daquilo, 100 mil horas, 600 horas de análise microscópica, em 36 amostras de 5 centímetros quadrados e 300 fios do sudário. Então eles tinham material fotográfico,
e tinha material físico. Então eles foram estudar em cima daquilo. Então, 100.000 horas é muita coisa para estudo. E até hoje, vocês vão ver que tem coisa que eles não sabem como aconteceu. Esse aqui é o sudário na posição vertical, que é melhor para a gente falar. Tá bom? Vamos lá. O que nos marca quando a gente olha pela primeira vez? As manchas. A primeira coisa que a gente vê é isso aqui, as manchas. As manchas a gente já falou. As manchas foram da queima de 1532. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Aqui, na cabeça, nós temos uma marca que é um E. Né? Um E. Esse E, bem aqui, ele foi originado de um furo nessa região. Que furo? O furo de um espinho. Aí o pessoal começou a pensar, por que tem um furo de um espinho aqui? E começaram a pesquisar. Só no fronte dessa imagem, estou sendo ateu, tem 12 furos aqui na frente. Nessa parte de trás, 38 furos. Aqui, pegando aqui. Então tem 38 furos que conseguiram contar nessa região e 12 que conseguiram contar, tem muito mais nessa região. Tudo bem? Todos com um diâmetro de mais ou menos 3 milímetros. Agora vamos falar do nosso Senhor. Assim era o capacete da coroação de espinho. O Senhor vai lá, é acusado de um monte de coisa e fica perante Pilatos. Perante Pilatos, Pilatos tenta salvá-lo, porque não vê culpa alguma, mas o pessoal lá querendo acusá-lo. Então o que Pilatos fala? Vai lá, senta a bordoada nele, castiga e traz para cá, quem sabe o pessoal ameniza um pouco, né, o nervosismo. Aí, chegando lá, como é que eles faziam? Eles tinham, em primeiro lugar, fazer o flagelo. O flagelo era usado um objeto chamado flagellum. Ele era do tipo de 3 tiras ou 2 tiras. E na ponta tinha como se fosse um peso de halteres com 2 bolinhas ásperas ou uma coisa chamada, se eu não me engano, é tali. Deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci. É, tali. Que é o osso do calcanhar do cabrito. Então aqui nós temos uma foto para mostrar para vocês. Que é essa aqui. É isso aqui. Aqui, o que eu falei do halteres, né? Que parecem halteres. E aqui o osso do cabrito. Esse carinha aqui, o flagellum, ele tinha 2 objetivos. Um, machucar bem a pele. E 2, arrancar a pele. Primeiro eles batiam com uma vara. Primeiro, para depois bater com o flagelo. Os romanos, o que acontecia? Eles tinham o exército principal ia para campo, eram os melhores soldados. Tudo que não prestava ficava lá para castigar os criminosos. Então os caras bebiam, enchiam a cara. Então chegou lá e falou assim, ó, esse cara aqui é para castigar.
Ah, para castigar, beleza. O que ele fez? Estão falando aí que ele é o rei dos judeus. Ele é o quê? Rei dos judeus. Deixa com a gente. Eles só batiam 39 vezes. Porque eles achavam que na 40ª vez o condenado morria. Então eles contavam 40, 39, 40 menos 1. 40, 39, 38, 37. E sentava o chicote no condenado. Era dessa forma que ficava. 1 metro de altura. Peguei do filme do Mel Gibson, porque aquilo lá exprime um pouco do que aconteceu com Cristo. Aquela parte que arranca, foi o tempo inteiro aquilo. Amarrado. Nu. Tá? Um de cada lado. Pela angulação das batidas no sudário, a gente percebe que o da direita era mais alto que o da esquerda. Ambos destros. O que acontece? Aqui, eles batiam em toda a região, menos no coração. Porque eles acreditavam que se batesse no coração, morria. Então eles queriam que castigasse mais. Como falaram que aquele cara era o rei dos judeus, eles perderam a conta. Então, contando, deveria ter 39, 40, em torno de 120. Vezes 3, tem muito mais de 120 chibatadas. Ao todo, tem mais de 600 contusões neste homem do sudário. Agora vamos lembrar uma coisa lá atrás, antes de chegar aqui. Agora o Ricardo, católico. O Senhor vai no Getsemane. Pedro, Tiago e João, vem cá, vamos rezar. Foram lá, roncaram, dormiram, e o Senhor foi rezar. Naquele momento, o que aconteceu? Ele suou sangue. Isso chama hematidrose. O que é hematidrose? Hematidrose é um fenômeno raro, mas quando a pessoa está passando por uma pressão, um medo atroz, um desespero, um sentimento de angústia, um sentimento de pressão muito forte, de saber o que vai acontecer com ele, daquela pressão de todos os pecados, inclusive os nossos, os vasos sanguíneos da zona subcutânea incham, os pequenos vasos estouram e caem nos milhões de glândulas sudoríparas, que são suor, e sai com suor. Isso acontece de verdade. Mas quando a pessoa está num nível de estresse muito alto, e nesse caso a pele fica muito indolor, muito dolorosa. Se você encostar, é uma dor muito forte. Os cientistas falam que é impossível da pessoa simplesmente tocar. O Senhor passou por tudo isso no Getsemane. Vai e é açoitado. Aqui, nas costas, nas nádegas, na batata da perna, na frente. Aqueles romanos eram tão ruins, que tem um índice alto de batida na parte da virilha, que aqui é uma parte que dói muito. Então eles batiam com mais força lá. Como que os cientistas sabem disso? O santo sudário, ele tem uma característica que chama efumada.
Deixa eu falar o nome certo aqui para não fazer a besteira, peraí. Chama efanada mesmo. O que é isso? As partes mais escuras mostram que estão mais perto e as partes claras mostram que estão mais longe. Então, a parte mais escura mostra uma intensidade maior. Então, na hora que ele foi açoitado, foi quando o pessoal bateu com mais raiva. Você percebe que as marcas aqui são marcas realmente que aparecem com muita força. Com muita força. A região da perna, essa região aqui. Aí você pega o sofrimento do Getsemane, hematitrose, a pele sensível, vem para cá, os caras batem com a vara, depois batem com o flagelo, e depois ele passa a noite com os algozes. Aí o cara pergunta para ele, meu, o que esse cara fez mesmo? Ah, ele é o tal do rei de judeus. Ah, rei de judeus? Então vamos fazer um capacete pro rei, né? Aí eles pegam um espinho, que é o espinho do deserto. Roseira da Palestina, que chama. Que é esse aqui. É montaram mais ou menos o capacete de espinhos. E ele tem mais ou menos esse tamanho. Olha o tamanho do espinho perto da mão do cara. Esse espinho tem mais ou menos 3 centímetros. Detalhe, ele não foi colocado na cabeça do nosso Senhor. Ele foi martelado. Eles empurraram, eles bateram. Então, aquele espinho aqui, os espinhos aqui, os espinhos na frente, eles não foram colocados, eles foram martelados. Tá claro isso para vocês? Só que o que acontece? Para um rei, precisa de um manto. Puta, tem que colocar o manto nele. Tira o capacete de espinhos. Tirou. Aquela dor. Lembre-se que ele passou por todo aquele processo do Getsemane. Então toda a pele dele, inclusive do couro cabeludo, está muito sensível. Botou o manto. Coloca o capacete de novo. Aí o que acontece? Não é colocado, é enfiado, martelado. Então eles batiam. Então o que acontece? Você tem todos esses espinhos entrando nessa caixa craniana. Tudo bem? Tudo bem? Aqui atrás nós temos algumas marcas que mostram mais atenção. Essa aqui em cima e essa aqui. Essa aqui, desculpa, e essa aqui. Essas marcas é onde o patíbulo foi colocado. A cruz naquela época era feita de 2 itens. A estipes, que ficava presa no local da crucifixão, e o patíbulo, que é uma trave, que o crucificado levava. Essa peça, ela ia amarrada aqui nas costas, dessa forma. Amarrava aqui na frente. Então, nas costas do punho ia amarrada a peça. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar o desenho que é mais fácil para vocês entenderem. Assim. Desse jeito. Então, o patíbulo era isso. E aqui tinha o quê? Um buraco onde a estipes era encaixada. Quando no caminho para a crucifixão, era dessa forma. O crucificado ia com o patíbulo amarrado no seu tornozelo e a outra ponta amarrada no outro cara da frente. Amarrada no tornozelo e a outra ponta amarrada no cara da frente. Era dessa forma que eles caminhavam até o local da crucifixão. Não se sabe por quê. Porque naquela época os romanos crucificavam de 20, monte.
Nesse caso, se atentou-se somente a 3: o nosso Senhor e os ladrões. O caminho até o Calvário, tá? Voltando aqui ao sudário. Você tem um homem que passou a noite inteira no Getsemane com o problema da hematitose, a pele super sensível. Passou outro dia sendo castigado pelo carrasco. Depois castigado de novo pelos algozes. E teve que caminhar com a cruz. Jesus, mais um ponto comprovando que o sudário é Cristo realmente, ele não apanhou no caminho até a crucifixão. Porque naquela época os romanos batiam nos condenados no caminho. Eles iam nus, carregando o patíbulo, mas no caminho eles iam apanhando. Cristo não foi nu. Ele foi com o manto. Com o manto e com a coroa de espinhos. Então vamos lá. Cadê? Aqui. Patíbulo. Imagina aqui uma coroa. O patíbulo toda hora batendo na coroa. Os caras da frente tentando se esquivar da pancada dos romanos. Eles fortes, porque não passaram a noite sofrendo. Cristo passou, estava fraco. Eles puxavam. O que acontecia com Cristo? Caía. E ele caía com o que no chão? Com a cara. No rosto do sudário, nessa região aqui, principalmente no nariz, existe terra que chama aragonita. Essa terra aragonita, ela é uma terra pertencente de Israel, não tem em outro lugar. Então, toda essa região no nariz, mais essa região aqui do pé, tem aragonita. Então ele caminhou descalço por toda aquela região. Então quando Cristo foi caminhando com o patíbulo, ele foi caminhando o tempo inteiro, sendo puxado pelos outros presos e jogado ao chão com o patíbulo na cabeça. Quanto pesava o patíbulo? O cálculo é mais ou menos o seguinte. Uma coisa que nós brasileiros temos que ter orgulho disso. A Associação Brasileira de Estudo Santo Sudário, que é onde o Brancato Júnior fundou e participou, descobriu a altura certa de Cristo. Porque ele tinha uma cópia do Santo Sudário e com as dobras do percurso do corpo, comprovou-se que tinha 1,83 m. E com todo o cálculo da parte sanguínea, todo o cálculo que os cientistas fizeram, mais ou menos 78 quilos. Mais ou menos, 78, 79 quilos. Então Nosso Senhor era um cara alto e forte. Então você consegue calcular mais ou menos a envergadura do braço dele. Então você calcula 1,70 m mais ou menos de envergadura. Aí você bota um patíbulo de mais ou menos uns 14 centímetros. Dá mais ou menos 45 quilos. Então ele carregou um patíbulo de carvalho, não era pinho, nas costas, esfregando, caindo por terra, na cabeça dele, um patíbulo de 45 quilos. Em todo o caminho do Calvário. Depois de ter passado pela agonia do Getsemane, todo o processo de bagunça com os soldados à noite, toda a parte do chicote, do flagelo, tem vestígios de urina de cavalo no Santo Sudário. Então o que acontece? Parece que há estudos que
de tanto apanhar, porque eles cobriam o rosto de Cristo, batiam nele e falavam: dizes quem te bateu. Ele desmaiava. E acordavam ele jogando urina de cavalo, jogando o que tinha na mão. Então tem vestígios disso no Santo Sudário. Então, tudo isso aparece aqui de sofrimento que este homem passou. Por que o pé direito está maior que o calcanhar esquerdo aqui? Lembrando que essa imagem é dessa forma, tá? Então, as minhas costas aqui é ali. Então, o meu pé aqui é o pé direito e o pé esquerdo é o calcanhar. Então, o pé direito ficou preso na cruz. Eu vou explicar a vocês como é que eles pregavam agora. O que acontece? Até aqui tudo bem? Não está tudo bem, né? Mas é bom para a gente entender, cara, o quanto o nosso Senhor quis sofrer por nós. Quis. Porque os cientistas falam, um ser humano normal não passaria, não conseguiria passar por isso. Não conseguiria. E ele entregou a vida dele quando ele quis. Quando ele quis. Tem um estudo do Pierre Barbet. Pierre Barbet foi um grande médico que em 1930, quando teve a primeira exposição do século XX do Santo Sudário, ele falou: eu vou provar que esse negócio é falso. Ele virou o maior sudarista que teve, 20 anos de estudo. Tem um livro fantástico que chama o Sudário falado pelo cirurgião, uma coisa assim. Eu tenho esse livro. Ele fez o teste com os alunos dele. Então ele pegou os alunos, pendurou na mesma angulação do formato da angulação que era feita a crucifixão, que é mais ou menos 65 graus do centro para cada braço. Então, daqui para cá, 65 graus, daqui para cá, 65 graus. E colocou o aluno dele amarrado, pendurado. Em 5 minutos, 2 alunos entraram em estágio de desmaio. 5 minutos. O Senhor chegou no lugar, tipo meio-dia, e morreu às 3. Ele entregou a vida dele quando ele quis. Humanamente, já tinha morrido antes. Isso é para a gente entender tudo aquilo que ele passou por nós. E quantas vezes a gente chora uma coisinha assim, ó. Essa mancha aqui do lado é a mancha da lançada que o soldado deu. Para apressar a morte dos condenados, o que eles faziam? Você tinha 2 tipos de cruz, a cruz baixa e a cruz alta. A cruz baixa, eles colocavam uma cruz bem baixinha, pregavam o cara, e as feras iam lá e comiam o cara. Ponto. Mais ou menos assim. Tinha um banquinho lá, as feras comiam o cara. A cruz alta, botava o cara mais para cima, botava um banquinho, ou botava no pé. Chegava a hora de matar, quebrava o joelho, ou tirava o banquinho, o cara caía, morria de asfixia. Tá? Subia aqui, morria de asfixia. Era isso. O Senhor já tinha morrido. Vê se ele já morreu, quebra a perna dele lá. O cara chegou, foi para quebrar, tá morto. Foi lá e enfiou uma lança. Quando ele enfiou a lança atravessou o coração, entre a quinta e a sexta costela, atravessou essa parte, pegou a parte do pulmão e a parte pleural, que estava toda cheia de água. Por quê? Por tudo aquilo que apanhou, tudo aquilo que ele sofreu, então foi acumulando líquido naquela região. Quando ele puxou, agora estou sendo ateu, tá, padre? Desculpa. Quando ele puxou, saiu sangue, e esse líquido, que é o líquido que acumulou em toda a parte de sofrimento do corpo que ele teve. Tá? Então foi bem essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte da lança. Aqui a gente vê, nessa região, mais inchado aqui. Por quê? Quando ele chega para falar com os fariseus lá, os fariseus não,
que ele vai ser interrogado, não por Pilatos, antes. Que ele pergunta, ele fala assim ele fala pro cara assim, o cara pergunta, o que você fez? Ele falou, pergunta para quem me ouviu, eu preguei nos templos e tal, pergunta para eles, né? Aí o cara dá uma bofetada nele, certo? Aí ele fala pro soldado assim, se eu falei mal, por que me bates? Se eu falei bem, né? Por que me bates se eu falei mal? Aí ele pegou, a gente fala bofetada, né? Tá bom, bofetada? Essa região aqui, ela tem um afundamento aqui na direita. Não foi uma bofetada. Eles bateram, o soldado estava à direita dele, nessa posição, e ele bateu com um bastão de 5 centímetros de diâmetro, nessa angulação aqui, assim, ó. Pá. Ele pegou assim e bateu. Afundou essa região e deslocou toda essa cartilagem do nariz do Nosso Senhor. Então, não foi uma bofetada simples, foi uma bordoada com um bastão. Então, toda essa parte aqui afundou e aqui toda a cartilagem do nariz foi deslocada. Imagina a dor que ele sentiu nessa hora. Tá? Então, para você ver que tem uma ligação dos evangelhos com o sudário. Sempre tem um link do evangelho com o sudário. Aqui. Essa aqui é a marca do prego. O que acontece? Mão é daqui para cá. Então, o punho é considerado como mão também. E os romanos eram feras nisso. Eles tinham habilidade para fazer a crucifixão. Eles sabiam certinho aonde pregar. Se ele pregasse aqui, o que aconteceria? Rasgaria. Não aguenta o peso. Fazendo os cálculos, mais ou menos, pela angulação que é aberta o braço, pelo peso do Nosso Senhor, cada braço dele sustentou em torno de 90 quilos. Cada braço. Então, aqui, nessa região, tinha 90 quilos de esforço em cada braço. Nessa região aqui, existe um espaço de destô. São 8 ossos que dá firmeza nessa região e não deixa o condenado cair. Então, eles batiam bem certinho aqui. 2 marteladas, o prego passa, já entra no patíbulo. Simples. Só que aqui, nessa região, passa um feixe de medianos que mexe em todos os nossos dedos. Quando martela aqui, primeira coisa que acontece, o polegar fecha, porque pega o nervo mediano nessa região. Então o polegar faz esse movimento. Por isso que você não vê o polegar aqui, ó. Aqui é os dedos estendidos e você não vê o polegar aqui. Então o polegar faz isso e os dedos estende, porque pega no mediano. Pena que não rasgou os medianos. Porque a cada movimento que ele fazia para respirar, era como se estivesse sendo pregado de novo. Porque aquele prego, aquele cravo, era quadrado. Então ele raspava em todos os medianos da mão na hora de respirar. Porque tinha que fazer esse movimento. Ele subia, respirava e descia. Ele subia, respirava e descia. Então ele apoiava aqui 90 quilos e nos pés a mesma coisa. O pé, ele bota o pé esquerdo na stips e o pé direito aqui em cima. Tudo bem? E o cravo vem nessa região aqui, ó. Então, quando ele vai respirar, ele tem que apoiar todo o peso do corpo aqui. Pensa, fazer isso aqui com o pé, para começar a subir, puxar com o braço para respirar, para aliviar o diafragma, para fazer a respiração e soltar. Até o ponto que percebem os estudiosos que tem 2 movimentos que Cristo fez. Esse
e o de soltar. Porque ele não conseguia respirar, por quê? Ele estava com o capacete de espinhos. Então, cada vez que ele fazia isso, ele batia a cabeça no patíbulo e nas estipes, batia mais, esfregava, mexia aqui na cabeça, e esse movimento aqui era como se tivesse outra pregando de novo, mexendo nos nervos, fora todo o corpo dilacerado, esfregando naquela parte da estipes, e fora a pele toda machucada pela hematitose que teve no Getsemane. Alguém aqui aguenta dor de frieira? Imagina isso. Imagina isso do meio-dia até as 3 horas. O que o romano fazia? Ele pegava, botava o joelho na mão do condenado para abrir, botava o cravo aqui, 2 marteladas passava. A da esquerda, há indícios que precisou de dar mais marteladas, porque o buraco ele não estava tão aberto. É justamente esse aqui. Justamente esse. Ele não está tão aberto. Tem muito sangue aí, mas não está tão aberto. Dizem que o nosso Senhor também ele era destro. Por quê? Porque quando ele puxou para respirar, ele fazia esse movimento. Então o sangue escorria nesse sentido aqui, ó. Enquanto o outro braço... Uma curiosidade. Vocês estão tentando... Eu quero que vocês sintam tudo isso que ele sentiu. Meu objetivo aqui é isso. É vocês sentir tudo isso que ele sentiu. Tudo bem até aqui? Essa aqui é a imagem daquele jeito, né? Do modo positivo, né? Esse aqui é as linhas que o sangue passa de um lado para o outro, né? Sai aqui da marca e passa de um lado para o outro. Essas marcas aqui, essa aqui e essa aqui são marcas de água, tá? Que usaram para apagar no incêndio. Então ficou essa marca aqui, aqui e aqui. Essa parte aqui é uma extensão dessa região. Então aparece mais levantado. Vem aqui. Aqui, por que a gente fala Galileu, rabino e judeu? Primeiro ponto. Tinha essa barba. Então ele tinha uma característica de rabino. Aqui tinha uma trança, uma característica de judeu. Ele tem uma trança aqui atrás, que é mais ou menos perto do ombro aqui. E a terra daquela região da Galileia. Então, pegando esses 3 itens, a gente consegue ver, fora aqueles outros da crucifixão, da coroa, do flagelo, tudo aqui a gente consegue ver da onde que vem toda essa figura do sudário. Essa aqui é uma imagem em 3 dimensões do Santo Sudário. O Santo Sudário, ele é a única foto que você coloca no computador que a NASA tem, que chama VP8, que ele coloca em 3 dimensões. Essa é uma coisa que está encafifando o pessoal dos estudos lá do Santo Sudário. Ela fica em 3 dimensões. Então você consegue ver, quando você coloca no computador, essa imagem aqui. Por quê? Porque ele é em 3 dimensões. Ele tem a profundidade das imagens mais claras, mais escuras. Lembra que eu falei? Mas ele é onde fica mais escuro é mais perto, mais claro é mais longe, fica mais longe. É justamente por causa disso. É uma imagem em 3 dimensões. Então, ele fica dessa forma aqui. Quando colocaram a foto do sudário
no computador, eles viram essa imagem aqui. Isso aqui que encafifou eles lá em 78. Como que uma imagem fica dessa forma e fica com definição? Não é uma imagem borrada. Esse computador, ele foi usado para definir, para ver a altura de imagens tiradas no espaço. Então você consegue, quando você bate a imagem, você consegue por sombra, por altura, você consegue ver se está mais perto ou mais longe, e você consegue ver se está, colocar em 3 dimensões. Se a gente botar uma foto nossa nele, vai ser tudo borrado. E o santo sudário não. Ele fica desse jeito. Ele fica bem preciso, tá vendo? Até as manchas aqui ficam dessa forma. Um outro detalhe que prova que ele é judeu. Quando você dá, eles colocaram no microscópio a região dos olhos. Tinha 2 moedas. 2 moedas da época de 29 a 33, mais ou menos. 26 a 33, mais ou menos. Que é a época de Pôncio Pilatos, que ele fez para a mãe dele, em homenagem lá, que é a Júlia, que é o lepto, né, que eles falam, lepto de Pôncio Pilatos. E numa delas estava escrito isso aqui, né? Caiberius. Então, isso daqui é uma prova também que era judeu. Porque eles colocavam aqui nos olhos, para o olho, para fechar os olhos. Tá? Então, colocavam aqui no olho para deixar o olho fechado. Como que um artista poderia desenhar isso nessa região do olho, naquela foto que eu mostrei para você do sudário? Não tem como. Aí o pessoal fala, e o teste do carbono 14? Em 1986 lá. O carbono 14 foi o seguinte. Tá vendo aqui do lado? Tem uma faixa aqui, não tem? Quando o santo sudário estava naquela parte da Europa, na Itália, aquela região toda, o que eles faziam? Eles davam de presente para os outros reis, condes, aquela coisa toda, pedaços do santo sudário. Então, aqui foi muito danificada essa parte aqui. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma emenda aqui. Tem uma faixa certinha aqui, ó, de uma emenda de um outro pano da Idade Média. A parte que foi mandada para laboratório, para fazer os ensaios, pegaram 3 laboratórios do Arkansas, Zurique e de Oxford. Pegaram justamente daqui, dessa região. Michael Tite, que era o presidente lá, o chefe do Museu Britânico, foi o cara que coordenou esses ensaios. Pegaram as amostras do mesmo tamanho e mesmo peso e mandaram para os laboratórios. Tá bom. Dataram de 1200 e pouco a 1300 e pouco. O que acontece? Primeiro, pegaram do lugar errado. Aqui não faz parte do santo sudário. Primeiro ponto é esse. O carbono 14, ele é uma derivação do carbono 12. É o isótopo do carbono 12, que tem 2 moléculas atômicas, que é por isso que é 14. Todos nós temos carbono no corpo, certo? Os pólens das plantas que nós temos também está no nosso corpo. O sudário foi muito venerado. Pessoas beijaram o sudário, ficou em lugares onde tinha vela. Então teve muita situação na Idade Média que tinha contato com carbono, com monóxido de carbono. Por isso que era complicado você fazer uma datação de um sistema de datação que pega pela idade lá atrás. Um produto muito antigo. Se pudesse, naquela época que foi descoberto, teria que ter feito naquela época. E não depois de quase 2000 anos. Por isso que o carbono 14 é muito ruim de fazer essa datação.
você tem uma ideia, fizeram um teste em duas situações. Pegaram um lençol de Nova York comprado numa loja e rasparam o chifre de um capacete de um viking no museu lá de Nova York também. E mandaram para 2 laboratórios para analisar o carbono 14. O lençol datou de 1940, isso no ano 2000. 20%. Vai lá. Aí você pega o capacete viking, eu estou falando de 1900 da nossa época, cara, deu 2000. Por quê? Porque ele está no ambiente de 2000. Então, o carbono roda, o monóxido roda naquela região. Então, é um exame ruim de ser feito. Ele é preciso para coisas novas. Então, achou um negócio aqui, agora, pronto, faz agora o teste. E não para aquilo que ficou rodando naquela região por muito tempo. Pressionaram a igreja para fazer o teste. Na época, a igreja gastou $2 milhões para fazer esse teste. E aí, depois que deu negativo, quiseram fazer de novo. A igreja falou, não vou fazer de novo não. Por quê? Porque teria que pegar pedaços aqui, do meio. Não vai fazer de novo. Só que aí os estudos mostram com mais precisão a data do lençol e de quem era o lençol. Tudo bem? Em Salamanda, agora tem uma exposição que é o homem misterioso, né? Então, baseado no estudo do sudário, eles fizeram uma imagem. Essa imagem é de látex e um outro material. O cabelo é humano, aonde, com todos os estudos do sudário, essa aqui é a imagem mais próxima do nosso Senhor. Aqui com todas as marcas, todos os açoites. Aqui é o rosto. A barba. Aqui a batida que eu falei. Aqui a batida da cartilagem. O afundamento da face. Então isso aqui é o mais próximo, baseado no Santo Sudário, do rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é a marca da coroa de espinho. Aqui a flagelação. Aqui as batidas, né? Uma coisa só que eu achei errado foi que a barba está inteira. E a barba no sudário não é inteira. Ela é arrancada. Tem um desnível aqui na barba. Como diz em Isaías, né? Arrancaram a barba. Essa aqui é a foto que dá para a gente ver bem como ficou o afundamento na região da paulada que aconteceu do soldado aqui. Então bateu aqui e afundou essa região aqui. Nessa região do nariz, do Santo Sudário, foi encontrado terra, como eu falei, da região lá de Israel. É impressionante, né? Aqui a trança. Demoraram 14 anos de estudo para chegar nesse projeto. Então é um estudo muito lindo que fizeram, baseado no Santo Sudário. Foram até Turim, foram no pessoal da Associação Brasileira de Estudo do Santo Sudário para chegar nessa imagem de Cristo. Ali o furo do pé, aqui o furo da mão e todos os açoites.
Aqui todos os açoites foram feitos, inclusive com a profundidade que foi feita a batida. Por isso demorou 14 anos. Se você pressiona com o dedo, afunda. Uma pele mesmo humana. E aqui na cabeça tem todos os furos que eu comentei com vocês. Em torno de 38 aqui na parte de trás e 12 mais ou menos aqui na frente. Aqui o pé. O formato do furo enquadrado, porque o cravo era quadrado. O cravo do pé era um pouco maior que o cravo da mão. O cravo da mão de 12 a 15 centímetros, do pé de 15 a 18 centímetros. Porque eles batiam para entrar dentro do patíbulo da estipes. E tinha que atravessar os dois pés, né? E aqui a marca da lança. Aqui são marcas daquelas batidas com a vara que eu falei para vocês. Então eles colocaram, inclusive, batidas com a marca das varas. E aqui é a lança. A entrada da lança. Isso aqui é um texto. Eu faço parte de um grupo que tem acesso a alguns documentos, lógico, não todos, né? Eu gostaria muito que tivesse, mas não estou nesse nível ainda. De estudantes, pessoas que estudam o Santo Sudário, né? E no final do estudo do Sturp, eles escreveram isso. Não sei se dá para vocês lerem, né? Podemos concluir por agora que a imagem do sudário é a de uma forma humana real, de um homem flagelado e crucificado. Não é produto de um artista. As manchas de sangue são compostas de hemoglobina e também dão teste positivo para albumina sérica. Albumina é uma proteína, né? Uma proteína que parece a clara de ovo, tem isso, né? Se eu não me engano. Preciso falar mais alguma coisa? Agora essa daqui foi eu que coloquei, tá? Peguei do filme do Mel Gibson, achei legal. Em verdade, ele tomou por si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. É pra gente... Como é que eu vou dizer? Viver realmente o que o Senhor viveu. Que na quinta-feira, que na sexta-feira, quando nosso pároco tirar o Senhor de lá e colocar naquela capela, que a gente sinta no nosso coração que ele foi tirado de lá e foi na mão dos algozes sofrer tudo aquilo que sofreu. E cada vez, padre, me corrija, eu não sei se isso é teológico, tá? Mas, e cada vez que a gente peca, não é a mão do soldado romano que está batendo no Senhor quando ele está lá naquela pilastra. É a nossa. É a nossa mão. Enquanto o mundo não entender isso, o mundo vai continuar como está. Amém? Obrigado, pessoal. Ufa, né? Vamos dar uma respirada. Então agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Eu levo o microfone, o Rafa está providenciando mais um. E alguém tem alguma pergunta? Só um minutinho. Ricardo, você começou falando de sudário e santo sudário e você se corrigia toda hora. Quando foi que a gente não falou mais em sudário como um pano e passou a ser santo sudário a partir dos primeiros estudos?
Quando que isso aconteceu? Bom, 70... Eu vou ser bem generoso, tá? Mas muito generoso. 70% dos cientistas que trabalharam em cima do sudário eram ateus. 70%. Ateus. E desses 70%, quase todos se converteram. Então, o sudário é o nome que se dá ao pano. Quando começaram a perceber que aquele pano existia uma mística, entenda bem a palavra mística, por gentileza, tá? Mas ele tinha uma ligação com os evangelhos muito forte e estava se comprovando, tanto é que alguns sudaristas falam que o sudário é o quinto evangelho. Tratou-se de se falar santo sudário. Entenda que não é um dogma de fé. Se pegar fogo, acabou. Simples assim. Tanto é que ele está numa redoma, controlado por pressão, temperatura, oxigenação, está super bem protegido. Mais de 5 centímetros de vidro antibala, que está super... É exposto somente em algumas situações de comemoração. Tanto é que dia 4 de maio é o dia do Santo Sudário. Se você tiver a oportunidade de estar na presença do Santo Sudário e contemplar a paixão do Senhor, você ganha indulgência plenária. Então, assim, não é um dogma de fé, mas a nossa igreja entende, baseado na ciência, que existe uma relação muito forte entre os evangelhos e o Santo Sudário. Tem várias curas de pessoas a respeito do Santo Sudário. Ricardo, tá ligado? Obrigada, viu? Foi muito bacana. Eu chorei de novo. Agora não. Pra variar. É uma curiosidade. O sudário, ele é usado depois da crucificação ou depois que o corpo é preparado? Porque no Evangelho fala, né, que as mulheres passaram perfume, óleo. Você sabe isso? O que acontece? Um outro ponto que mostra que o sudário o nosso Senhor esse sudário é original e que é de Cristo mesmo. Todos os condenados que eram crucificados era de lá para vala. De lá para vala. Não tinha nem esse negócio de botar pano nem nada. De lá para vala. Dizem algumas pessoas que quanto mais pano se colocava na pessoa, era quando a pessoa tinha mais poder aquisitivo. Então a pessoa morria, limpava o corpo dela inteiro, colocava o sudário e se colocava nas paredes, nos buracos nas paredes. Por quê? Porque lá é um terreno muito arenoso, então bate um vento, leva e fica o corpo aparecendo lá. Então botava na parede, botava a pedra e está resolvido. O cemitério é lá. Então é sempre depois da morte, se limpa, tanto é que tem aloés no Santo Sudário. Né? Até algumas pessoas falam que a marca do Santo Sudário, que fica, né, daquela imagem, é da química do aloés. E não é. Aquilo lá, os cientistas falam que houve um clarão e um calor de 2 milissegundos, porque se fosse o terceiro, até 2 milissegundos, se fosse o terceiro, desintegraria o Santo Sudário, porque é pano, né? Até 2 milissegundos. E o mais interessante, a imagem, ela tem a mesma pressão na base como em cima. Se você tem um corpo pesando aqui, o correto é aqui embaixo ter mais marcas do que em cima. Então, a marca é idêntica em todo, embaixo e em cima. E o que acontece? Essa marca que ficou aqui, desse homem aqui e aqui, é sangue e esse clarão e esse calor. Essa é a grande, para nós, o pessoal que vê o sudário, que conversa sobre o sudário, católicos, é a grande mostra da ressurreição. Um clarão, um calor, 2 milissegundos, puff. Porque se fosse um pouquinho mais, queimaria o sudário e ele sumiria.
Entendeu? Então, assim, e é uniforme, do corpo inteiro, do pé até a cabeça é a mesma tonalidade de clarão, intensidade de clarão e de calor. Tudo bem? Outra pergunta, né, que eu gostaria de fazer, eu já ouvi falar algumas vezes, é uma comparação com a imagem do sudário, que é muito próxima de um acidente nuclear. Né? Então, em algum, por exemplo, em Nagasaki, Hiroshima, lá que teve acidentes nucleares, e ficaram imagens parecidas. Você poderia falar um pouco sobre isso? É justamente isso aqui. Isso aqui é uma válvula, depois que lá em Hiroshima, depois que explodiu a bomba de Hiroshima, nuclear. Então, a onda nuclear veio, passou pela válvula, veio e impregnou aqui na parede uma imagem dessa válvula. Então, a gente pode dizer que naquele momento falando como católico, da ressurreição do Senhor, houve uma explosão nuclear do corpo do nosso Senhor que emanou calor e luz. A gente pode fazer uma comparação de tão forte que foi, por causa desse exemplo aqui, e vários outros. Tem fatos até de imagens de pessoas que ficou colada na parede quando teve a bomba nuclear, que ficou a imagem dela na parede. Então, assim, a intensidade de calor e de luz foi tão forte que ficou aquela marca no Santo Sudário, da mesma forma que ficou dessa válvula aqui. E, Ricardo, eu sei que os anos vão passando e as tecnologias vão melhorando, é óbvio. Existe hoje uma conclusão, eu falo do ponto de vista científico, não para a gente, que eu acho que para a gente é óbvio que é Jesus e etc. Existe uma conclusão, ou se não existe essa conclusão, o que está se estudando atualmente, porque eu sei essa história do sudário há 1000 anos, que os estudos, né, agora você resumiu bem, chegou-se a uma conclusão e um veredito final, ou ainda tem alguma coisa que está se estudando porque as tecnologias vão melhorando ao longo do tempo? Todo ano tem um encontro em Turim, que é dos estudiosos do Santo Sudário, né? Na parte tecnológica e tal. As grandes dúvidas como que a imagem surgiu, primeiro ponto, e por que a imagem é tridimensional. Porque a parte do sangue já está descoberta, é sangue AB, que é um sangue muito comum lá naquela região, que para nós é o mesmo sangue do milagre lanciano, é igual, mesmo sangue. Então toda a parte de sofrimento, toda aquela parte já foi descoberta, beleza. Mas a parte mais crica ainda é a parte de como a imagem ficou. Já descobriram como, mas de que jeito, como emanou aquela luz com aquele calor? Era um corpo, né? E da mesma forma, tá bom, emanou uma luz e um calor. Por que embaixo não ficou mais borrado do que em cima? Porque estava o peso do corpo embaixo. Devia ficar mais borrado. Não ficou. Tanto é que se você olhar a imagem do sudário, tanto a parte tridimensional quanto aquela maquete que fizeram, maquete é meio ruim de falar, mas aquela imagem que fizeram, é como se estivesse levantando. Então, eles estão numa terceira situação de que parece que o homem do sudário estava levantando. Então, assim, tem vários estudos ainda indicando que a ressurreição, a luz e o calor aconteceu no momento que o homem do sudário estava no movimento de levantar. Então tem N fatores. E por que aquela imagem é tridimensional? Isso que eles não estão conseguindo descobrir. O porquê. Sabem tudo isso. Mas como que ela fica tridimensional? Então, assim, é impressionante porque
a marcação da radiação, né, da luz do calor, ela alcançou 0,14 milímetros do pano. Então eles conseguiram medir os 0 milímetros 14. E ela é uniforme em todo o corpo, todo o pano. 0,14 em todo o pano. Então é muito difícil de você falar para um cientista. Tá bom. Teve luz, teve calor, teve. Por que nessa parte das nádegas não é mais pesado? Por que não está borrado lá? Por quê? Então esse é o problema. É aí que está o... É judeu, Galileu, 2000 anos, sofreu, crucifixão, bababá, belezinha, AB positivo, beleza, ponto. A imagem em 3 dimensões. A luz do clarão, levantando. Agora estou estudando isso daí. Olá, ótima noite. Queria agradecer muito ao Ricardo. Meu nome é Márcia e eu queria fazer uma reflexão aqui com todos, porque eu achei que o Ricardo foi majestoso em passar esse conhecimento para todos nós, mas eu acredito que eu estou falando por mim, mas eu estou acreditando que pelo rostinho de todo mundo foi sofrido. Eu não sei aqui, levanta a mão quem sofreu ao ouvi-lo, né? Foi sofrido, foi pesado. Eu me senti muito mal. Aí tinha uma hora eu falei assim, não, eu acho que eu preciso ir ao toalete. Preciso ir. Não, eu preciso pegar um negócio no carro. Assim, todo mundo quer sair. Eu não conseguia assistir o filme do, como ele chama, Mel Gibson. Eu não conseguia. Tinha horas que eu tinha que fechar os olhos. Então, assim, é algo inimaginável. E eu fico me perguntando, e eu queria um parecer tanto do Ricardo, que é estudioso, como do padre Anderson. Na minha percepção, eu não penso que Jesus sofreu. Alguma coisa que não é uma verdade, é o que eu penso. Eu não sei, o padre Anderson pode dizer também, segundo os estudos dele. Eu acredito que Cristo, ele teve dor física. Porque a dor, ela é física. E o sofrimento é psíquico. Como Cristo, Deus, né, Jesus, escolheu, e eu imagino que ele não tenha sofrido psiquicamente. E que toda a energia dele, humana, ficou voltada para conseguir suportar tudo isso. Não sei, é uma reflexão que eu deixo aí. Mas eu queria agradecer muito, porque eu nunca sofri tanto como hoje. Eu também faço parte da pastoral da família e o Rô falou, você tem que ficar rezando. Mas eu não conseguia nem rezar por você, eu não conseguia interceder, porque aquilo era tão forte, tão... E o que será que isso significa nas nossas vidas, né, Ricardo? Que são as nossas dores físicas e as nossas dores psíquicas, né? Então, acho que foi maravilhoso estar aqui. Foi abençoado estar aqui para nós iniciarmos aí essa caminhada da Semana Santa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Obrigado. Eu vou falar o que eu acho. Por causa daquela hematitose, né? Que eu li bastante sobre isso, né? E eles apresentam alguns casos aonde acontece em algumas pequenas regiões, né? Não no corpo inteiro. Se a gente, infelizmente eu não trouxe, né? Mas eu deveria ter trazido. Existe uma foto do Santo Sudário só da parte frontal, com todas as minúcias da onde o sangue estourou. E é inteiro. Não é só aquele tanto lá que eu mostrei para vocês. Cadê? Aqui. Não é só isso, está inteiro de sangue. Então, aquele suor e sangue que é por pressão, por saber o que vai sofrer, saber a necessidade de falar, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. A tua vontade.
Então eu acho que Cristo naquela hora, na minha opinião, tá? Teologicamente eu não entendo nada disso, né? Mas naquela hora ele falou assim: seja feita a sua vontade. Eu vou sofrer, mas seja feita a sua vontade. Ele estava numa pressão tão grande, num estresse tão grande, num medo tão grande, que aquele movimento de estourar os vasos sanguíneos e sair pelas glândulas sudoríparas foi em todo o corpo. Todo o corpo. Costas, pernas, pés, cabeça, foi tudo. E na cruz, quando ele fala: Pai, por que me abandonastes, né? Eu vejo assim, o sofrimento que ele... Eu começo a olhar, né, aquelas frases, e eu começo a ligar aquelas frases com o que ele estava sofrendo. Por que me abandonastes? A gente começa a ver em filme e tal, ele está lá, pá, não, beleza, por que me abandonaste? Não, cara, ele estava puxando para respirar, a cabeça raspando a coroa de espinhos, as costas toda flagelada, porque na hora que foram pregar ali na cruz, arrancaram o manto que estava nele. Lembrando, uma outra coisa que um estudarista falou, eu não achei em lugar nenhum isso, tá? Mas só para, né, curiosidade. Foi mais ou menos muito calor, algodão, tem o quê? Estática. Quando puxaram, abriu todas as feridas e estima-se que ele tomou um choque lá de quase 1000 volts. É uma estimativa. Então você entende que, assim, cara, são várias coisinhas. Aí ele teve lá na cruz muita cãibra. Cãibra, ácido lático, a tua febre chega a uns 40, ele chegou, a estimativa é mais ou menos de 44 graus. Vento gelado. Pô, quando ele fala: Pai, por que me abandonastes, cara, eu fico pensando, putz, mano, sabe, quando na sexta-feira que a gente participa da paixão, para mim é um momento muito dói, né? Porque quando você começa a ver, né? Eu até falo para minha esposa, às vezes até choro naquele momento, porque eu começo a ver os estudos do sudário, eu começo a pensar naquelas coisas e começo a falar: pô, tem ligação, cara. Foi verdade, foi real, ele está sentindo aquela dor mesmo. Quando ele fala: Pai, por que me abandonaste? Putz, cara, dá um jeito porque está doendo. E ele fala: não, eu quis fazer isso por você. Eu quis fazer isso por você. Ricardo, seu tonto, eu quis fazer isso por você. Por todo mundo. Sabe, eu quis morrer, passar por tudo isso. Por você. Então, assim, eu entendo o que você falou. Eu entendo o que você falou, mas eu vejo que naquela hora o humano, ele é o Jesus humano. Né? O Jesus, não Jesus, homem. Jesus homem. Né? Então, acho que é isso. Em uma palavra, amor. Amor. Em uma palavra, amor. Amor. A primeira vez que eu vi o filme do Mel Gibson, eu estava sozinho no cinema e eu falava: chega! Sabe, eu gritava. E aí hoje, eu assisto todo ano, eu tenho em DVD, né? E eu lembro, hoje eu sinto o amor, você vê o amor naquela situação. Porque só tendo muito amor para ter essa entrega, né? E quando a gente fala do sudário, né? Eu também estou começando a estudar, sou um incipiente estudante do Santo Sudário. Inclusive eu trouxe o meu aqui, eu tenho um tamanho real aqui. Eu trouxe aqui, vamos conversar. E tem até um efeito muito interessante hoje em dia com o tal do negative scanner, que você consegue ver. Você olha esse aqui, mas você consegue filtrar, né? E ver aquele efeito da revelação, né? Que hoje em dia poucas pessoas sabem, né? Mas é assim, quando a gente fala se é verdadeiro ou é falso, né? Às vezes todas as explicações, né? Tem uma frase famosa sobre, né? Todas as explicações para aquele que não acredita não vai bastar. E para aquele que acredita, nenhuma explicação é necessária, né? A gente sente. O sudário tem, na minha contagem, por enquanto, 15 fatos inexplicáveis. Como é que você tem um falsário que vai fazer toda aquela situação? De pegar o aragonite,
de pegar o pólen, de ter essa visão excepcional de anatomia, de fazer aquela coisa do polegar recolher. Então, assim, junta tudo isso, não tem como achar que tem um falsário para fazer esse manto, né? Então, essa é a reflexão, esse é o estudo que eu estou fazendo, estou iniciando, né? Mas eu dou os parabéns, que eu aprendi muita coisa hoje. Muito obrigado, viu, Ricardo? Você falou da questão da água, né? Biologicamente falando. Agora na quaresma, quem está acompanhando o Frei Gilson, ele está meditando no livro de um teólogo, que é o Fulton Sheen, e numa das partes ele fala, Jesus, aí, né, vamos ser católico, Jesus poderia ter nos salvado com um milímetro, miligota do seu sangue. Mas ele quis derramar todo o seu sangue até sair água. Quer dizer, eu saí água é quando eu não tinha mais sangue, tinha água. Então, entendeu? Um milímetro de gota, assim, um tico, poderia ter nos redimido. Mas ele quis todo o seu sangue. Na hora que você falou, eu lembrei dessa reflexão. Obrigado, pessoal. Nós queremos agradecer, né, a presença de cada um, o nosso palestrante. E fica o convite para o mês que vem, primeiro sábado do mês. Né, nós teremos aqui o Vinícius, que vai estar falando sobre um tema muito interessante, né, sobre o pecado. E é isso. Desculpa, sobre o inferno. E espero que essa reflexão de hoje possa ter contribuído para que a gente possa se aproximar cada vez mais desse Deus que tanto nos ama. Eu fiquei ali meio inquieto. Deixa eu só partilhar uma coisa rápida com você da minha experiência com o Santo Sudário. E é Santo Sudário. Eu morava em Roma e a missão de Roma foi no ano de 2010, no ano do sacerdócio, né? No ano do sacerdote, estava em Turim exposto lá. Estava tendo a exposição do Santo Sudário e os meus irmãos da Canção Nova, eles iriam até Turim para participar da exposição. Só que justamente naquele dia eu recebi o convite de ir para uma visita ao Santo Padre, o Papa Bento XVI na época. E aí eu fiquei naquela dúvida: eu vou para o Santo Sudário ou eu vou para o Papa? E era uma decisão difícil. Mas aí eu fui e fiquei em Roma, os meus irmãos foram, e eu fiquei para a visita ao Papa. E na visita ali, que não é uma coisa rápida, né? Eu não fui tomar café com o Papa Bento, obviamente. E nessa visita eu falei com ele, né? Que eu estava ali e tudo. E na conversa, o bispo que estava comigo, que era Dom Alberto, ele disse: olha, Santidade, ele trocou o Santo Sudário pelo senhor. E aí ele disse, por isso que eu vim, por causa da resposta da provocação da Márcia. O Papa Bento, ele disse o seguinte: quem contempla o Santo Sudário, contempla o homem Jesus e a manifestação do Deus Jesus. Então ali houve as dores e houve o sofrimento também, né? E, por graça de Deus, alguns dias depois, eu fui a Turim a trabalho, né, por causa da minha ligação com os salesianos. E aí eu já tinha acabado a exposição, mas na época o reitor da Basílica Nossa Senhora Auxiliadora falou: você quer ir ver o Santo Sudário? Eu falei: mas acabou a exposição.
Ele falou assim, não tem problema, você é padre, você pode ir. Aí fiquei eu e o Santo Sudário, o Santo Sudário e eu. Então eu fui ver o Papa e o Santo Sudário, por presente e graça de Deus. Mas só para dizer, quando nós contemplamos isso daqui, e aí com toda a explicação, muito parabéns, que Deus te abençoe, a gente realmente toca no que nós vamos, que entramos já, né? A partir de hoje, que é o mistério da Semana Santa. Você que está aqui, você não tem mais o direito de participar de uma Semana Santa do mesmo jeito que você participou todos os outros anos. Olha o que o Senhor foi capaz de fazer por nós. É um pedaço de pano, pode pegar fogo como pegou e acabar. Mas o que Ele fez tem que estar no nosso coração. O Santo Sudário tem que estar aqui. Porque ali é uma prova científica de tudo que aconteceu e que não chega à prova. Mas o que Ele fez não está marcado lá, tem que estar marcado aqui. O Senhor esteja convosco, sobre todos vós, sobre o vosso coração, sobre a decisão de participar de uma Semana Santa de verdade. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado.